ouvindo este versículo desde o início do ano, né? Glória a Deus. Mas tem algo maravilhoso que Deus falou comigo sobre este versículo. E nos últimos dias, irmãos, eu tenho me preocupado muito, sempre me preocupei muito com a palavra de Deus. E uma vez eu tive a oportunidade de vir aqui e o Senhor me revelou uma vez que não adianta eu orar se eu não tenho fé, e a palavra do Senhor diz isso. Tiago vai falar assim, que você que vai orar, que o Senhor precisa ter fé, né? Então para você orar, você precisa ter fé no Senhor. Só que a palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 10 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então se eu não tiver a palavra de Deus eu não vou ter fé, se não tiver fé eu não posso orar. Então Deus me revelou isso muito claramente. Eu trouxe uma palavra desse sentido aqui no domingo. Então a palavra do Senhor é primazia, a palavra do Senhor é tudo em nossas vidas. É a palavra da verdade, é a palavra que nos transforma, é a palavra que nos refrigera a nossa alma. A palavra é o nosso alimento. E eu comecei a meditar bastante na palavra. Nesses últimos dias, Deus tem começado a me levar a perceber a palavra simples, o significado que ela traz para mim, o significado que ela traz para você. Quer ver? Eu vou te contar uma coisa muito simples. Sabe o pastor Levi? Sabe o que significa o nome Levi? Alguém sabe? Levi significa unido, unidade, união. É por isso que ele gosta de todo mundo unido. Aleluia! Pô, se eu morasse aqui perto, irmãos, eu acho que eu não ia sair da casa do Levi. Tipo, não faz, vem cá, vamos conversar, não faz, passa aqui. Ele gosta de unidade, ele gosta de união. Ele compartilha essa característica com o Senhor, que a palavra do Senhor diz. Que aonde há unidade, aonde há bênção, onde há união, o Senhor profetiza, o Senhor derrama a bênção para todo o Senhor. Então ele compartilha essa característica com o Senhor. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então o nome do Levi significa união, unidade. Lia, esposa de Jacó, quando teve o terceiro filho, Levi, ela vai dizer o seguinte: vou colocar o nome dele de Levi, porque agora eu estou unida a Jacó. Então ele vai chamar Levi. E eu comecei a achar interessante demais a etimologia dos nomes, a essência do nome. Quando eu peguei esse texto e eu fui entender cada uma das suas palavras, o Senhor começou a falar de uma forma poderosa no meu coração através do texto. Consagra ao Senhor todas as suas obras e os seus planos serão bem-sucedidos. Dentro desse versículo, igreja, tem 5 palavras: consagra, Senhor, todas as suas obras e os seus planos serão bem-sucedidos. São 5 conjuntos de palavras que no hebraico tem 5 palavras apenas. Este versículo eu comecei a estudar cada uma das palavras desse versículo para entender o que Deus. Eu derramei de novo a água, Deus. Para entender o que Deus estava querendo dizer com esse texto. E a primeira palavra que o Senhor traz em Hebreus capítulo 16, verso 3, é o que? Consagre. A palavra galau, do hebraico. E o que essa palavra significa? Essa palavra significa o seguinte: torne-o participante, chame ele para se envolver, chame ele para estar no meio, chame ele para estar ciente, chame ele para se... Mano, Deus abençoe. Quando Salomão, os provérbios, ele diz assim: consagra, ele está querendo dizer o seguinte, a palavra malau significa assim: chame junto, chama para participar, chama para se envolver, entregue a ele, chame ele para ser enrolado. Quando fala enrolado, é junto, envolvido no mesmo projeto, no mesmo intuito. Agora eu vou te fazer uma pergunta, igreja: quantos projetos nós começamos sem chamar o Senhor e dar errado? Quantos projetos, pastor, que nós começamos sem colocar o Senhor na frente? Uma vez o salmista Davi, ele pensou assim: ó, eu vou trazer a arca do Senhor de volta para Jerusalém, de volta para Israel. Então ele vai lá e toma a arca. Minto, os filisteus, e fala assim: ó, Davi, vem cá tirar essa arca, que esse negócio é só maldição para nós. Mas aquilo que é maldição para o mundo é bênção para aqueles que são deles. Porque a palavra do Senhor é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós é poder de Deus. Então entenda só, igreja. Aí o salmista Davi falou assim: eu vou trazer essa arca. Aí ele percebe o seguinte: eu quero fazer o melhor para Deus. E o que é o melhor? Vou preparar bois que nunca foram montados, vou preparar um carro da melhor qualidade possível para transportar a arca. Mas era assim que Deus queria transportar a arca, sim ou não?
Não era. Davi tinha a melhor das intenções, mas ele esqueceu de uma coisa: vamos consultar ao Senhor. O que acontece? Os bois tropeçam, a arca cai, Uzá vai tentar segurar e morre na hora. Igreja, às vezes nós temos a melhor das intenções, às vezes nós queremos fazer da melhor forma. Não, eu vou começar esse ano, nossa, eu vou começar esse ano diferente, eu vou aqui na igreja, eu quero fazer isso. Comece esse ano consagrando ao Senhor, dedicando ao Senhor. Senta aqui comigo. O que você quer que eu faça? O que nós vamos fazer esse ano? Senhor, eu te coloco na frente, irmãos. Tem pessoas que postam no Instagram, postam no Facebook, postam no WhatsApp, conta para o amigo, conta para a amiga, conta para a família, conta para todo mundo. E Deus é o último a ficar sabendo, pelo menos na boca dele, porque Deus já conhece todas as coisas. Enquanto era para ser o Senhor, a primeira pessoa, podemos dizer dessa forma, que era para você, você vai falar assim: Senhor, eu estou nesse projeto, Senhor, eu estou querendo, o Senhor abre uma porta de um novo emprego, Senhor, eu estou querendo trocar de carro, Senhor, eu estou querendo fazer isso, Senhor, eu estou querendo fazer aquilo, estou querendo começar a estudar, Senhor, vá na frente dos meus planos, dos meus projetos. Chame o Senhor. Esse consagrar não quer dizer jogar óleo em si, não só isso. Se Deus tiver a direção, faça. Mas esse consagrar, a palavra do original significa o seguinte: torne ele tão envolvido que ele se torne enrolado no seu projeto. Aleluia. A esse modo. E tornar quem envolvido é a segunda palavra que nós vamos estudar essa noite. Tornar quem? O Senhor. Jonathan, mas o Senhor eu sei o que significa. O Senhor é o Jeová, é o Javé, é o nosso Deus. Igreja, entenda só. Uma vez Jesus estava conversando com uma mulher samaritana num poço de Jacó. Aí Jesus ele vai dizer para essa mulher: vocês adoram o que não conhecem. Igreja, nas igrejas estão 5 pessoas que estão adorando ao Senhor e não conhecem. E não o conhecem. Deixa eu te dar um exemplo. A palavra do Senhor vai dizer em Isaías. Antes de chegar na palavra do Senhor em Isaías, eu queria te falar outra coisa. No princípio, a palavra do Senhor vai dizer que Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, sobre a face das águas profundas. É assim que é a original do texto que eu quero dizer. E entenda o seguinte: esse Deus cria todas as coisas, só que Ele vai criar esses céus que nós estamos vendo. Esse céu azul, ora preto, dependendo do dia ou à noite. E este céu é vasto, é enorme, ele cobre toda a terra. Só que acima desse céu existe um céu cósmico, que é acima do nosso céu, que é onde tem as estrelas, os planetas, as galáxias. E os estudiosos vão dizer que este céu que está acima do nosso, que é o universo, que é as galáxias, a extensão dele é aproximadamente 70 bilhões de anos-luz. Então significa que se eu percorrer na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, eu vou demorar 70 bilhões de anos para conseguir chegar em uma extremidade da outra. De tão grande que ele é. E acima desse céu que é maior que o nosso, existe um céu maior ainda, que é o céu de Deus, que é onde Deus habita. Sabe o que Isaías vai dizer? Que o céu dos céus não consegue conter o nosso Deus, de tão grande que ele é. Então olha só, sabe esse céu que a gente vê? Sabe o céu cósmico que é acima, que é esse céu gigante? Tem um céu maior que esse ainda, que é o céu de Deus. Todos os céus não conseguem conter a grandeza do seu Deus. Não conseguem. Olha só. E no mesmo texto de Isaías ele vai dizer assim, que Deus chama cada uma das estrelas pelo nome. E por ser grande em força e poderoso o seu conhecimento, ele chama todas e não falta nenhuma. Sabia que existem mais estrelas no céu do que areias em todos os mares e desertos do mundo? Imagine você na praia nesse momento. Imagine você pegando uma coxa de areia na sua mão.
Agora, imagine você tentando contar os grãos de areia da praia. Alguém falou comigo. Você não vai conseguir. Deus recolhe as estrelas na concha da sua mão. Não há mais estrelas no céu do que areias em todos os animais. Imagina o deserto do Saara. Quilometral, gigante. Quantos grãos de areia tem lá? Tem mais estrelas no céu. Imagina as praias todas litorâneas aqui do Brasil. Quantas grãos de areia tem lá? Não faço ideia. Tem mais estrelas no céu do que areias. E a palavra de Deus diz que Ele deu nome a cada uma. Aleluia! Glória a Deus! Se Deus deu nome às estrelas e Ele deu seu Filho por você, igreja, como que você acha que Ele cuida de você? Como que você acha que um Deus desse tamanho cuida de você? Cuida de mim? Glória a Um Deus! dia eu entrei num culto de oração, uma terça-feira lá na congregação, e eu comecei a orar para esse Deus, pela tua grandeza, pela tua majestade, pela tua grandiosidade, eu não sou digno nem de falar contigo. É verdade. Pelo teu tamanho, é muito maior do que uma formiga que está falando comigo. Ele é muito maior do que isso, se eu consigo mensurar. Só que a palavra do Senhor vai dizer que esse Deus te cerca de tal forma que Ele esquadrinha os seus pensamentos. A palavra do Senhor vai dizer que este Deus, antes que a palavra chegue na tua boca, Ele já conhece, de tão importante, tão preocupado que Ele está com você, de tão atento Ele está ao nosso clamor. A palavra do Senhor vai dizer em Daniel que antes dele orar, Ele propôs no seu coração de orar. Deus já tinha enviado a resposta. Ei, esse é o tamanho do seu Deus. Quando você dobrar o joelho, eu quero que você lembre deste dia e eu te falando o tamanho desse Deus que você está orando. Glória, 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 glória! Eu quero que você pense o seguinte: o que eu vou pedir para esse Deus? O que eu vou colocar nas mãos dele? O que Ele não pode fazer? Ô, glória! Escuta só. Aí talvez você deve pensar assim: Deus é grande demais. Deus é muito grande. A palavra do Senhor vai dizer que Deus é o El Shaddai. El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso. Diz que Ele é o grande El Shaddai. Isso muitos aqui já sabiam, mas como eu disse para vocês, eu estou muito interessado nos nomes. Shaddai significa o seguinte: que Ele é todo poderoso mesmo, e essa é a tradução de Shaddai. Mas olha o poder que é. Escuta só. Pensa o seguinte: pensa em alguém bem rico, bem poderoso. Ele é rico, Ele é poderoso para quem? Para Ele. Alguém pode ser poderoso para Ele próprio, não pode ser para mim e para você. Talvez a pessoa pode ser muito rica, não está nem aí para nós. Talvez Deus seja tão poderoso que Ele não está nem aí para nós. Isso poderia acontecer, de tão grandioso e poderoso que Ele é. Só que a palavra Shaddai não significa que Ele é poderoso para Ele. Significa que Ele é poderoso para Ele e para você. Aleluia! Só que a palavra Shaddai vai mais além ainda, e eu vou chegar no ponto. Shaddai vem da palavra Shaddai no hebraico, que significa o seio da mãe que amamenta. Aí você fala assim: meu Deus, então Ele é o grandioso El Shaddai. Então a origem da palavra é o seio da mãe que amamenta. Uma coisa muito louca, né? Quantos aqui são mães? Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você estava amamentando o seu bebê, ele precisava de mais alguma coisa além do leite? Você dava alguma coisa a mais para ele? Então aquele leite para ele era o quê? A palavra do Senhor vai dizer. Alguém já tem entendido? Que Deus, Ele é todo poderoso e é o Shaddai. Significa que Ele é tudo o que você precisa, da mesma forma que um recém-nascido precisa do leite. Absolutamente de mais nada você precisa. Da mesma forma que um recém-nascido não precisa só do leite, você precisa só do Senhor na sua vida. Aí quando Ele chega no povo, você vai dizer: eu sou grandioso, é o Shaddai. Eu sou suficiente na sua vida. Eu sou tudo aquilo que você precisa. Aí Ele vai se manifestar de uma outra forma para Moisés. Moisés entra na sala e fala assim: Deus, quem que eu vou enviar? Quem me disse, quem que eu vou dizer quem me enviou? Ele falou assim: eu sou o te enviado.
É o mesmo sentido do El Shaddai. Eu sou tudo aquilo que você precisa. Eu sou o teu livramento, eu sou a tua paz, eu sou o teu descanso, eu sou o teu resgatador, o teu livrador, o teu salvador, eu sou o teu provedor, eu sou aquele que vai fazer grandes coisas na sua vida. Esse é o Deus que nós servimos. Obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. E para encerrar, passar dessa parte do Senhor, só para você conhecer, por isso que eu estou te falando, gente. Cada dia que eu passo, Deus, eu te conheço ainda. Porque eu fico mais abismado, pasmado, impressionado com a grandeza do nosso Deus. Aí ele vai dizer em Romanos capítulo 8, que Deus, ele não poupou o seu próprio Filho. Ou antes, ele entregou por nós. Não nos dará graciosamente todas as coisas. Todas as coisas. Qualquer coisa que você pedir, igreja, qualquer coisa que você pedir vai ser melhor que Jesus. Qualquer coisa. Não tem nada que você vai pedir que seja maior que Jesus. E isso Deus entregou. Qualquer coisa que você pedir, pastor, vai ser menor do que o Espírito Santo. E isso Ele te entregou. Qualquer coisa que você pedir, igreja, nós não fazemos ideia do tamanho de Deus que nós servimos. Nós não fazemos ideia. Deixa eu abrir aqui de novo. Glória a Deus, aleluia. A outra palavra desse Deus maravilhoso. Provérbios 16, verso 3. Glória, 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 glória. A outra palavra que aparece nesse mesmo texto, que significa Galau, a outra palavra que nós já entendemos, que é Jeová, é o Senhor. A outra palavra que vai aparecer é as tuas obras. Significa Mashael. Sabe o que é para você entregar para o Senhor? Todos os seus feitos, todas as suas obras, todos os seus projetos, toda a sua casa, todos os seus filhos, tudo aquilo que te envolve, tudo aquilo que te cerca, tudo aquilo que faz parte da sua vida. Você tem um filho? Entrega ao Senhor. Você tem um gato? Entrega ao Senhor. Você tem um cachorro? Entrega ao Senhor. Você tem uma renda? Entrega ao Senhor. Você tem um emprego? Entrega ao Senhor. Você tem um dom? Entrega ao Senhor. Você tem um talento? Entrega ao Senhor. Você canta bem? Entrega ao Senhor. O que você tem? Confia nas mãos do Senhor. Quando ele diz: confia no Senhor as suas obras, confia no Senhor, entrega ao Senhor, deixa Ele envolvido, deixa Ele enrolado, deixa Ele ciente de tudo que você for fazer. Ah, Jonathan, mas isso é tão pequeno. É para entregar isso também, é para confiar. Sabe por quê? Nós estamos de olho, nós estamos olhando ao final, que será bem sucedido. Mas se nós queremos que sejais bem sucedido, nós precisamos fazer algo antes. Glória a Deus. Talvez você está pensando assim: nossa Deus, o Senhor está me corrigindo tanto nesses últimos dias, o Senhor está falando tantas coisas que eu preciso corrigir, que eu preciso melhorar. Igreja, Deus ele vai dizer em 1 Coríntios, Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios, usado do Senhor, capítulo 11, que o Senhor, que é melhor ser corrigido pelo Senhor do que ser condenado pelo mundo. É muito melhor. Provérbio vai dizer assim: que o Senhor corrige aquele que ama. Escuta só, quando você corrige o seu filho, você quer o mal dele? Não. E quando nós entendemos a correção do Senhor, sabe o que é corrigir o Senhor? É porque às vezes na nossa caminhada nós vamos traçando um trajeto, nós vamos desviando do caminho do projeto do Senhor. O que ele faz? Ele corrige a nossa rota.
Ele corrige os nossos passos, Ele corrige os nossos caminhos, para que o fim seja de paz, para que o fim seja de bênção. Então, igreja, se você está vendo que Deus está falando no seu coração algo que nós precisamos corrigir, corrija, porque Deus tem o melhor para nós. A palavra do Senhor pede para a gente transformar, metanoia, a nossa mente, Glória a Deus. para que nós possamos experimentar o que é bom, perfeito e agradável, provindo de quê? Da vontade de Deus. Nós não temos experimentado nem a metade, pastor, na verdade, do que Deus tem para nós, em todas as áreas. Eu chamei a equipe de louvor que eu lidero lá e falei assim: olha, esse ano nós temos que buscar mais o Senhor. Eu falei assim: que é isso? Eles falaram assim: que é isso, John? Todos os lugares que você vão, todo mundo fala assim: nossa, eu não quero me contentar com o que eu tenho até hoje. Tem mais de Deus. Aleluia. No meu ministério. Chamei ele e falei assim: olha, nós vamos começar a orar, nós vamos nem aprender a tocar e nem cantar, pastor. Aí com o tempo que veio andando, eles começaram a falar assim: não, gente, a gente tem que aprender a tocar. Porque as pessoas do mundo fazem perfeito para adorar o diabo. Nós temos que fazer perfeito para adorar o Senhor. Mas o que começou a acontecer? Eles foram esquecendo da unção e preocupando com a técnica. Chamei ele de novo assim: os nossos, porque tocar nós já sabemos. Agora está na hora de ter mais unção de Deus. Está na hora, eu falei: seu guitarrista, eu quero um dia que você joga a guitarra do lado e cai, e começa a chorar, e começa a adorar, e começa a ser renovado, batizado, transformado no Senhor. Baterista, eu quero que você joga as baquetas do lado, começa a adorar o Senhor. Baixista, tecladista, eu quero que você se lance no teclado e comece a adorar o Senhor. É isso que eu quero ver nos tempos atuais. Não quero ver as notas bonitas, os arranjos, ok, nós queremos ver. Eu quero ver pessoas, os músicos rendendo ao Senhor. Não tocar mais. Falei: não, quero unção e vontade de adorar o Senhor em espírito e em verdade. Glória a Deus. Vamos continuar. O próximo conjunto de palavras é as suas obras, e ele fala os seus desígnios ou os seus projetos, que é a palavra matiamá. Igreja, é todos os seus pensamentos. Aleluia. Deus, ele quer nos envolver de uma forma, pastor. Deus, ele quer nos envolver de uma forma que as nossas obras, os nossos projetos, os nossos planos, os nossos pensamentos, ele tem que estar participando. Deus, ele quer nos envolver de tal forma. Ele quer ser o nosso Shaddai. Glória a Deus. Ele quer ser o nosso Shaddai. Ah, Jonathan, mas Deus disse isso para o povo de Israel. Não, igreja, vou ficar tranquilo. Deus disse Shaddai, eu sou o Shaddai do povo de Israel. Pode ficar tranquilo, igreja. Deus disse: eu sou o El Shaddai em Gênesis capítulo 17 para Abraão. Deus disse: eu sou o El Shaddai em Gênesis capítulo 25 para Jacó, para Isaac. Deus disse: eu sou o El Shaddai em Gênesis capítulo 35 para Isaac. Deus disse: eu sou o El Shaddai para José em Gênesis 48. E Deus está dizendo para você hoje: Ele é o El Shaddai da sua vida. Glória a Deus. Quantas vezes for necessário ele repetir, ele vai repetir. Quantas vezes? A palavra do Senhor vai dizer, Paulo, ele vai dizer, Filipenses capítulo 4, tudo aquilo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, tudo que é benéfico, tudo que é bondade, se há algum louvor, nisso ocupai os vossos pensamentos. Igreja, se você pensar muito, logo o seu pensamento se tornará as suas atitudes. Aleluia. E as suas atitudes logo se tornarão os seus hábitos. Então comece a pensar em coisas do Senhor. Glória a Deus. Quando você acordar de manhã, não é só batizar a primeira coisa, não? É, sim. Nós só acabamos de ler o texto de Gênesis, que Abel apresentou ao Senhor as primícias, os primeiros, o berechite do seu rebanho. E Caim apresentou o dele.
abrir os olhos e assim, bom dia, Senhor. Aleluia. Vem participar desse dia comigo. Bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Vem participar comigo desse dia. Glória a Deus. Mas à noite eu vou estar no culto, vou ouvir uma palavra, mas eu quero o Senhor comigo agora. Vem viver esse dia comigo. Guarda os meus passos, guarda os meus pensamentos, guarda o meu coração, guarda a minha vida, guarda a vida dos meus filhos, guarda a vida do pastor. Guarda as nossas vidas. Aleluia. E se a gente começar a colocar Deus em primeiro lugar, sabe o que vai acontecer? Vamos partir para a última palavra. E eles serão estabelecidos, serão cumpridos. A melhor parte. Como? É algo que está firme, é algo que está estabelecido, é algo que vai ser guiado corretamente, é algo que vai ser consolidado, é algo que vai ser fixado, vai ser preparado, providenciado, vai ser fornecido, direcionado, vai ser arranjado, vai estar estabelecido, vai estar pronto. Aleluia. Igreja, confia no Senhor nos seus projetos. Aleluia. Confia no Senhor nos seus planos. Nossa, John, vocês estão falando isso desde o início do ano. É porque é pra gente fazer. É porque é pra gente fazer. Pastor, Deus colocou esse coração do leviador, do pastor Levi. Não colocou, não. É para você dedicar cada detalhe da sua vida, cada detalhe dos seus pensamentos, cada detalhe das suas vontades, cada detalhe do seu querer. Coloque nas mãos do Senhor. Coloque nas mãos do Senhor Jesus. Confie no Senhor, Ele satisfará o desejo do seu coração. Não adianta, irmãos. Deixa eu contar uma coisa. Talvez você está dizendo o seguinte: ah, pastor, minha bênção está demorando para chegar. A palavra do Senhor disse que Deus fez tudo que existe, tudo aquilo que é visível. Em Hebreus capítulo 11 vai dizer que pela fé nós entendemos que tudo aquilo que nós vemos foi criado pelaquilo que não vemos. Então tudo aquilo que você vê hoje, que você toca, que nós sentimos, foi criado por Deus que você não vê. Então Deus criou tudo em 6 dias. Quanto tempo você acha que Deus demoraria para criar uma bênção para você? Quanto tempo? Então se você não recebeu até hoje, é por quê? Já parou para pensar? Se Deus ia poder fazer assim, nem estralar Deus, talvez dizer, talvez pensar, talvez respirar, para resolver o problema. Tem muitas coisas que Deus não nos entrega porque nós não estamos preparados para receber. Então eu te dou um conselho nessa noite: se prepare. Pastor Deus, eu estou muito querendo que o Senhor executa isso na minha vida, mas o que eu preciso mudar em mim para que eu receba isso do Senhor, que já está pronto? Para Deus já está pronto a sua bênção, irmão. Já está pronto, o céu já está tudo pronto, no mundo espiritual já está decretado. Mas o que está faltando para se concretizar no mundo físico? Eu recentemente me acidentei de moto, já mostrei para vocês. Eu falei assim: Deus, para que isso? Por que o Senhor está me parando agora? Me mostra. Deus fez uma obra maravilhosa na minha vida nesses últimos dias. Maravilhosa. Maravilhosa na vida de outras pessoas. E eu estou voltando agora a trabalhar segunda-feira, satisfeito.